tarde. Eu estou aqui com a pedagoga Michele. Você poderia falar um pouco sobre você e o que você faz aqui no IFSU? Sim, então, boa tarde, Frederico. Primeiramente, eu agradeço pelo convite em participar desse momento. Então, como você já falou, eu sou pedagoga, trabalho no Instituto há 9 anos e eu tenho formação, na área da pedagogia, tenho mestrado e doutorado na área de ensino. Então, o foco do meu trabalho sempre foi o ensino. Aqui no IFSU, então, eu atuo como supervisora pedagógica e, digamos assim, a função principal é trabalhar junto aos professores, uma orientação pedagógica. E também trabalho com os estudantes nas questões de estudo, de organização, de rotina. Então essas são, digamos assim, resumidamente as minhas atividades aqui no campus. Ok. E como você integra os estudos na sua rotina? Pois então, esses dias eu estava fazendo cálculo de quanto tempo eu estou estudando, né? Então eu tenho 40 anos e faz 23 anos que eu estudo. Então nesse tempo acho que a gente vai adquirindo uma experiência e também com os estudos a gente vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. Então como que eu sempre fiz, né? Uma primeira tática que eu sempre utilizei, uma técnica melhor dizendo, sempre foi o meu planejamento semanal. Tá? Esse aqui eu fiz de propósito bem básico, e até bem rudimentar, sem uso de tecnologia, para mostrar o quanto é fácil nós nos organizarmos para o estudo. Então, inicialmente, eu sempre faço isso, eu organizo a minha semana e dessa forma eu integro os estudos, na minha rotina. E se você fosse um estudante do integrado e tivesse pouco tempo para estudar, como você se organizaria para estudar diversas matérias? Então, eu também usaria a mesma técnica de fazer o planejamento. E o que eu faria? Aqui nesse planejamento eu usei a minha rotina. Como aluno do ensino médio, eu colocaria então as minhas atividades enquanto estudante do ensino médio. Então, primeiro, por mais que todos os estudantes saibam quais são os seus horários de aula, é importante colocar no planejamento, porque ele vai mostrar para você onde você tem espaço para o estudo além da escola. Então, digamos, se eu tenho aula todos os dias, manhã e tarde, eu vou colocar todos os dias aqui manhã e tarde. Se vocês têm algum período vago, é bom colocar no planejamento, porque isso precisa aparecer os espaços que vocês têm de tempo para o estudo. Então, inicialmente eu colocaria todos os horários e os horários vagos, tá? Depois eu colocaria outras atividades, como eu coloquei aqui, ó. Eu faço academia 3 vezes na semana. E é importante, né? Nós temos um momento de atividade física ou mesmo um momento de lazer. Por exemplo, eu coloquei no domingo, né, manhã e tarde lazer. Então, nesse momento eu não estudo, né, nesse dia, nesse horário. E aí, então, depois de você colocar todas as suas atividades, você vai olhar para o seu planejamento e ver quais os espaços que tem para o estudo. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho espaço na terça-feira de manhã, na quinta pela manhã, sábado, o dia todo. E aqui seria a noite, então eu tenho todas as minhas noites vagas. Tá? Então, o que eu indicaria para os estudantes? Que façam esse planejamento, vejam quais são os espaços de estudo. Tá? E uma outra coisa muito importante também na questão de se organizar para o estudo é que não é necessário o estudante ter assim à sua disposição muitas horas para estudar além da escola. Às vezes os alunos acabam não se motivando para estudar em casa porque pensam que não tem muito tempo. Eu não tenho 4 horas, não tenho 3 horas. Então, qual é a minha indicação? Que o estudante disponha, então, 1h30 ou 1 hora por dia. E nessa 1 hora, por exemplo, o estudante tem uma atenção plena aos seus estudos. O que é uma atenção plena? É se desconectar do WhatsApp, das redes sociais e se manter focado naquilo. Por quê? Em termos de aprendizagem, nós temos um pico de aprendizagem. Então, nós vamos ficar 30 minutos bem focados, depois o nosso foco e a nossa aprendizagem cai. Aí você levanta, toma alguma coisa, né? Relaxa um pouquinho, volta pro foco. Mais 30 minutos, tá? E aí, o que eu faria também? Reservaria um espaço conforme os trabalhos e provas que eu tenho. Então, digamos, se na semana que vem ou nessa semana na sexta eu tenho uma prova, então nos dias anteriores eu vou focar nisso, tá?
Então, vou mudar um pouco o meu planejamento quando tem, assim, aquelas semanas que vocês têm bastante provas e trabalhos, né? Que precisam ser feitos em casa. Então, eu organizaria, tentaria integrar a minha rotina dessa forma. Interessante. Uma questão que eu gostaria de te perguntar que é referente ao tema de gestão de tempo também, é quanto à procrastinação. Você poderia falar um pouco sobre como você lida com a procrastinação em uma agenda? Sim. Então, a procrastinação ela é comum a todos os estudantes, independente dos níveis, né? Quer seja na educação básica, na pós-graduação, ela sempre está conosco, né? Mas eu penso que os estudantes precisam, como eu já falei antes, organizar esse planejamento. Ele ajuda muito na questão da procrastinação, porque primeiro que ele tira um peso de você em relação de que você não tem tempo para fazer as coisas. E às vezes a gente acha que não tem tempo e vai deixando, né? Ah, então eu vou fazer no sábado, então eu vou fazer no domingo. Só que aí chega no sábado e no domingo, você quer ter um momento de lazer, né? E a vida da gente é uma só, né? Então a gente não pode, a gente vai ter um momento de estudo, mas a gente também precisa de outros elementos para nossa saúde mental, né? Então, por isso que eu ponho muito a questão de também colocar o lazer, sabe? De você também colocar, porque até isso vai te ajudar em relação à procrastinação, porque você sabe que vai ter um momento de descanso, né? Então, se eu me organizar, digamos, de segunda a sexta e ocupar 1 ou 2 turnos do final de semana para o estudo, os outros eu tenho disponível para fazer o que eu gosto, tá? Então, isso vai também diminuir essa vontade de deixar sempre para a última hora ou de ir levando, porque às vezes a gente procrastina porque a gente coloca obstáculos, né? Primeiro, que eu não tenho tempo, primeiro que ou depois eu não tenho muita afinidade com o que eu preciso fazer, né? Não gosto muito daquele conteúdo, né? Estou um pouco desorganizado na minha rotina. Então, esses elementos, eles levam muito à procrastinação. Então, é uma questão de organização. Nós falamos muito sobre a questão do desenvolvimento da autonomia, né, dos estudantes. A autonomia, ela exige muito de nós a questão da responsabilidade e o poder de fazer escolhas, né? Então, digamos, se eu opto de fazer todas as noites de sair, é uma escolha que eu estou fazendo. Então, se eu vou sair todas as noites, com certeza eu não vou ir bem nas minhas atividades escolares, tá? Agora, no sábado, eu vou ir numa festa, sábado à noite. Mas eu sei que naquela semana eu vou ter prova, né? E eu preciso estudar no domingo. Então, eu vou deixar de ir na festa? Não. Só que no lugar de você ir na festa e ficar até às 6 horas da manhã, você vai na festa e fica até 1, 2 horas e volta para casa, descansa e no outro dia você está bem para estudar, né? Então, isso às vezes também as pessoas pensam que vão abandonar todas as atividades e isso também leva à procrastinação. Porque você fica desmotivado, entende? Que você tem que abrir mão de coisas que você gosta, né? E não é necessário isso, né? Então, acho que o melhor conselho que eu dou é a questão do planejamento. Porque nele você realmente se encontra. Eu, quando faço, parece que eu tiro um peso de mim. Que eu me sinto tranquila, segura, porque eu vou ter tempo para fazer, sabe? Então, essa seria a minha dica. Então, como considerações finais, você tem mais algumas dicas, mais alguma coisa que você queira falar sobre gerenciamento de tempo? Então, para que esse planejamento ele se efetive, nós temos que ser muito fiel a ele. Claro que, digamos, às vezes acontecem imprevistos, né? Eu estou doente, alguém da minha família está doente, então eu vou precisar dispor desse tempo para cuidar disso. Mas quando não tem esses imprevistos, né, que são de saúde, principalmente, é importante seguir, né, fielmente esse planejamento. Uma outra coisa, que não adianta também no gerenciar o nosso tempo, nós organizarmos 1h30 para estudar à noite, digamos, e eu vou ficar nesse tempo usando o WhatsApp, eu vou ficar nesse tempo jogando, eu vou ficar nesse tempo prestando atenção em tudo que está acontecendo na minha casa, tá? Então, como eu falei, utiliza, não precisa 3, 4 horas. Pega 1h30, você tem que organizar um ambiente de estudo em que você se sinta tranquilo para estudar. Nem sempre nós vamos ter assim um escritório na nossa casa para estudar, mas o importante é que você tenha um espaço de estudo para que você se vincule a ele. Então, você sabe que aquela mesa na sua casa é de estudo, então você vai ter todo o seu material lá.
Então você sabe que aquele é o seu espaço. Se na casa, digamos, tem muitas pessoas, fazem muito barulho, que recurso a gente pode usar? Fones de ouvido. E outra coisa, hoje existem vídeos com músicas que elas estimulam o foco. Então você pode colocar no YouTube, elas são instrumentais, e aí elas têm uma melodia que ela ajuda você no foco. Então você pode colocar aquilo, né, esse som, e se conectar com o que você precisa estudar. Tá? Então o que eu sempre indico? Não há necessidade de uma grande quantidade de horas de estudo, mas poucas horas, mas com qualidade. Tá? Então, para mim, isso é primordial para a questão de se dar bem, fazer o gerenciamento, né, o melhor gerenciamento do tempo. É isso, então. Tá bom, obrigada, agradeço mais uma vez e também fico à disposição de todos os estudantes que, se quiserem ajuda, né, para organizar o seu planejamento, poder verificar, e até mesmo, que eu acabei não falando antes, Frederico, que os estudantes também precisam entender qual é o seu método de estudo e o seu método de aprendizagem, porque nós não aprendemos igual. Né? Uns são mais auditivos, outros são sinestésicos, então precisa passar pelo corpo, então eu preciso fazer resumo, e às vezes a gente não se dá conta de qual método funciona mais. Então, se precisarem de auxílio nisso, também eu estou à disposição, assim como as outras pedagogas aqui do campus. Obrigada. Obrigado pela participação e pelas coisas que você falou.